Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 102 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a minha esposa Adriana, que tem uma nova maquiagem embaixo dos olhos desde que o nosso bebê nasceu. Eu sou a Adriana e eu tô aqui com o Ed René. Olha só que chique, gente. Que privilégio apresentar o Ed René pra vocês. Nós estamos aqui durante o Missão na Íntegra, aquele seminário que a gente sempre fala nos podcasts. A gente tem gravado muita coisa legal aqui. E mais uma vez temos a presença do Ed René. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Ed René. Muito obrigado, boa tarde para todos. E nós vamos falar hoje sobre religião e espiritualidade, um tema bastante controverso, bastante polêmico, tem gerado muita discussão na internet, tem criado muita teologia nos blogs e no Twitter, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui com o Ed René, com a participação das pessoas que estiveram aqui no Missão na Íntegra e também pelo Twitter. Quem quiser mandar a pergunta, né? Se você está ouvindo ao vivo, pode mandar a pergunta aí para os nossos perfis no Twitter. Vamos tentar entender um pouquinho, a gente está falando de religião, está falando de espiritualidade. Primeiro vamos tentar separar essas duas coisas. O que é religião? Uma das perguntas que o Gui pediu para fazer para você, que religião você coloca no Orkut? Ah, é? Então eu tô livre dessa porque eu não tenho perfil no Orkut. Então eu tô livre dessa. Mas eu colocaria cristã. Cristão. Você considera então, você ser cristão é a sua religião? Vamos fazer a distinção entre espiritualidade e religião. A espiritualidade é uma dimensão do ser humano, assim como, por exemplo, a corporeidade, a racionalidade, a espiritualidade. Então todo ser humano tem espiritualidade. Mesmo o ateu, o agnóstico, o crente, o descrente, todo mundo tem espiritualidade, assim como todo mundo tem racionalidade. Espiritualidade, então, não é a ligação do seu espírito com Deus? Não necessariamente. A espiritualidade pode ser compreendida de diferentes maneiras. Então, se uma pessoa não acredita em Deus, não significa que ela não tem essa dimensão de espiritualidade. Digamos assim, guardadas todas as proporções, é a mesma coisa de dizer que um sujeito que não acredita em Freud não tenha emotividade, ou emocionalidade, ou não tenha psique, ou não tenha psiquismo, ou não tenha vida interior. Então é inerente ao ser humano. Então, é inerente ao ser humano, a espiritualidade. A espiritualidade tem a ver com os atributos do espírito, isto é, que todo mundo tem, a não consciência, vontade, sentimentos, essas coisas não são atributos do corpo físico, são atributos disso que seria mais ou menos a dimensão imaterial da pessoa humana. Então, para entender melhor, cérebro é a dimensão material, mente é a dimensão imaterial. Então a espiritualidade está ligada com essa dimensão imaterial. Espiritualidade também está ligada com as virtudes próprias do espírito. Compaixão, justiça, solidariedade, amor, etc. Essas não são qualidades de um corpo físico, não são características de um corpo físico. Então isso tem a ver com a espiritualidade. Então uma pessoa não precisa crer em Deus ou ter uma religião para ser compassiva, para ter um senso de justiça. Não precisa ser uma pessoa religiosa para ter respeito à dignidade da pessoa humana. Então espiritualidade é uma coisa, religião é outra. A religião é a maneira como nós organizamos a nossa vivência da espiritualidade. Então a religião tem a ver com crenças, tem a ver com rituais, com ritos, com códigos morais, conceito de certo e errado. Com dogmas, que são as crenças. Então a religião tem a ver com isso. As principais religiões que nós temos hoje, as 5 principais: budismo, islamismo, judaísmo, cristianismo e hinduísmo. As 3 principais religiões monoteístas, né? Judaísmo, islamismo e cristianismo. Então eu acho que eu aprendi tudo errado quando eu era criança. Porque eu sempre entendi que a religiosidade e religião é uma tentativa desesperada do homem se religar o relacionamento com Deus. É, a origem da palavra, religação, aquela coisa. É o homem tentando se relacionar novamente com Deus. Então, ou a religião, com uma entidade superior, né? Isso. Mas aí, de acordo com o que eu tô entendendo que você tá falando, uma pessoa pode ter uma religião sem acreditar em Deus, então? Sendo ateu? Se for a pessoa, é ateia. Se uma pessoa não acredita em Deus, ele não vai ter uma experiência religiosa. A menos que a gente concorde, por exemplo, com Emily Durkheim ou com Karl Barth, que disse que o budismo é uma religião sem Deus. Tá certo? Então, a menos que... Mas a questão que você falou é que religião é uma palavra de origem latina, religare. E é por isso que o seu pastor explicou isso do púlpito da sua igreja, que religar o quê?
religar o homem com Deus. Então, religião é a tentativa do homem de se religar com Deus. Isso é uma derivação da análise etimológica. Agora, a religião como fenômeno social, que é o que os cientistas sociais e os cientistas da religião estudam, a religião como fenômeno social, ela tem essa configuração de ser, por exemplo, a definição que o Otto Maduro deu, que é um conjunto de crenças e práticas relativo a seres superiores com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e de dependência. Isto é, um ser superior que pode me abençoar e amaldiçoar, e eu tenho crenças a respeito desse ser, eu tenho rituais que eu desenvolvo para agradar este ser, ou para ele me abençoar, ou para ele não me amaldiçoar. Isso aí é um mecanismo próprio de toda e qualquer religião. Entendi. Então, por exemplo, quando os índios têm seus rituais para adorar, sei lá, o Deus Sol, o Deus Lua, nem sei se índio adora eles isso. Estão mas é uma religião. Falando como fenômeno social, eles estão desenvolvendo a sua experiência religiosa. Ah, sim. Tá. O pessoal está participando aqui na internet e perguntou se para você cristianismo é uma religião apenas. O cristianismo é uma religião e dentro disso se desenvolve algum tipo de espiritualidade? Eu acho que o cristianismo, ele como fenômeno histórico, cultural e social, inegavelmente ele é uma religião. Porque às vezes a gente foge desse termo, né? Então, o cristianismo é uma religião. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo que o cristianismo tem uma lógica que implica o desmanche do mecanismo religioso. Então, o cristianismo é uma religião que sabota-se a si mesmo como religião. O cristianismo é uma religião que transborda, transcende e não cabe nos contornos do que as ciências sociais que estudam os fenômenos religiosos vão afirmar como religião. Então, por exemplo, para você ter uma religião, você tem que ter um lugar sagrado, você tem que ter um dia sagrado, você tem que ter atividades sagradas. Você tem que ter um livro sagrado. O cristianismo, por exemplo, qual é o lugar sagrado do cristianismo? Não existe. Quem são as pessoas sagradas no cristianismo? Não deveria existir. Não deveria existir. Né? Todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, então o divino se manifesta em todos. Então, o que é uma atividade sagrada dentro do cristianismo? Todas, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, faça tudo para a glória de Deus. Então o cristianismo, ele tem uma lógica que ele se sabota como religião enquanto fenômeno social. Dentro do cristianismo, então, só para a gente entender de uma forma prática, dá um exemplo de alguma coisa que a gente ama. Isso é religiosidade, isso é uma demonstração de espiritualidade de um cristão. Religiosidade é você acreditar que para receber o favor de Deus, você tem que cumprir determinados requisitos morais ou determinados procedimentos rituais. Tipo, barganhar exemplo, com Deus, então. Se você não der o dízimo, o gafanhoto vai lá na sua casa e vai acabar com o seu salário, você vai perder o seu emprego. Isso é o espírito da religião. Existe um ser superior que pode te abençoar e te amaldiçoar e você tem que cumprir suas obrigações para com ele. O que o cristianismo diz? Não, a relação com Deus não tem nada a ver com ritual, nem com mérito, nem com demérito. É exclusivamente baseada na gratuidade do amor de Deus. Se você der uma contribuição financeira na igreja ou não der, Deus vai amar você do mesmo jeito. Então aquela história de vem, dê o seu melhor, que Deus te dá em dobro, isso é como se você estivesse fazendo um favor. Então. Dê o seu melhor, ok, porque Deus te dá em dobro, aí já não. Tá certo, então. Mas tem uma coisa que eu queria entender, que você estava falando, que o cristianismo é um favor imerecido, que a gente recebe através da graça, independente se a gente tenta barganhar com Deus ou não, porque isso não existe, mas tem pessoas que elas também tentam viver o cristianismo sem religião. Eu já vi gente falar assim, não, eu sou cristã, mas eu não tenho religião, porque eu adoro Deus em casa, eu adoro Deus no meu quarto, às vezes eu reúno com algumas pessoas, canto, oro, mas eu não tenho religião. Não é uma questão de eu não tenho igreja, mas a religião está dentro de tudo isso. É impossível você expressar a sua espiritualidade dentro das categorias do cristianismo sem afirmar que você tem prática
religiosa. Então, quando você adora a Deus na sua casa, o que você faz? Tá fazendo uma religião. Você então. tá ajoelhada na sua religiosa. cama fazendo uma oração, você está cantando na sala, você está lendo a Bíblia. Você diz, eu me reúno com algumas pessoas de vez em quando. Aonde? Na lanchonete? Então, você está indo num horário, num lugar, fazendo uma atividade. É uma experiência religiosa. É diferente de você ir no Vaticano, beijar a mão do Papa, ou ir na igreja e prestar reverência ao apóstolo. Mas é uma experiência religiosa, mais estruturada, menos estruturada, mais hierarquizada, menos hierarquizada, mas é uma experiência religiosa. Meu nome é Samuel, queria fazer uma pergunta. Quem está ouvindo, né, podcast, ou vai ouvir, de repente ela identifica que, né, a comunidade dela, a igreja dela, sei lá o que dela, é mais religiosidade no demérito e mérito do que deveria. O que ela faz? Sai correndo? Qual a sugestão para essas Briga com o pessoas que estão ouvindo? pastor, põe no Twitter. O que você quer dizer com demérito e mérito? Xinga Que muito a no pessoa Twitter. entende que na igreja dela, a igreja dela não é baseada na graça, como Tem muito mais Nesse favor dogmas merecido. Muito e mais. práticas e tal. isso, tem muito mais demérito e mérito. O negócio lá é mérito e demérito. Qual a Entendi. sugestão? Procura uma comunidade cristã e trata essa igreja aí como campo missionário. Nossa, muito boa. Então, a questão do demérito e mérito, eu até ouvi aqui o Ed falar que, assim, se a pessoa cumpriu aquela obrigação dentro da igreja, ela vai ser abençoada. Se ela não cumpriu, ela vai ser amaldiçoada. Isso Exatamente. É um pensamento, né? Veja que isso não é um fenômeno novo. O apóstolo Paulo escreve, por exemplo, a carta à igreja da Galácia, aos Gálatas, exatamente falando sobre isso. Então você pega Gálatas e o apóstolo Paulo está dizendo, escuta, não foi para a liberdade que Cristo libertou vocês? Por que vocês estão voltando a se colocar debaixo do jugo da lei? O que vocês estão fazendo? Ele diz, não foi pela fé que vocês receberam a Jesus, então por que agora vocês querem se relacionar com ele com base na lei? Então esse espírito da religião, esse espírito do legalismo, da relação de mérito e demérito, isso é ancestral, isso faz parte da culpa primal do ser humano. Que o cristianismo tem uma boa nova para esse cara. O cristianismo é boa notícia justamente por isso. Ele fala, olha, você não precisa mais subir escada de joelho, você não precisa mais acender vela, você não precisa mais matar bode, você não precisa mais ficar com medo do gafanhoto. Essa é a boa notícia do evangelho. Seja livre para viver. Eu vou pedir a paciência das pessoas que já ouviram, mas eu gostei muito de você ensinando hoje como ter uma religião, como ter as pessoas na sua mão. Eu gostaria que você repetisse para quem está ouvindo. A religião se Pode ser alimenta perigoso. a religião se alimenta de culpa, medo e ganância. Uhum. Então, por exemplo, eu chego para você e digo assim, Paulinho, o que você está fazendo de errado porque você está com dificuldade financeira? É o discurso dos amigos do Jó. Se você está sofrendo, se você está com dificuldade, é que você está fazendo alguma coisa errada. Aí você fala, olha pastor, coisa errada eu estou até fazendo, mas Deus me ama independente das coisas erradas que eu faço. Eu já sei que eu não pego você na culpa. Mas eu posso pegar no medo. Eu posso, Paulinho, mas essas coisas erradas que você está fazendo, isso é brecha pro diabo. Satanás vai entrar na tua casa, na tua família, seu nenenzinho acabou de nascer, o diabo vai dar uma doença pra essa criança porque você tá dando brecha. Vira essa boca. Aí eu já pego você no medo. Aí você diz assim, pastor, o diabo não entra na minha casa porque a minha casa tá coberta no sangue de Jesus. E ele tá debaixo do meu pé. Os anjos do Senhor acampam ao redor da minha casa. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não tem praga nenhuma de diabo na minha casa. Eu já sei que eu não pego você pelo medo. Nem pela culpa, nem pelo medo. Mas como é que eu pego você? Pela ganância. Eu pego você pela ganância. Eu digo, olha, Deus tem propósito na tua vida, Paulinho. Deus vai te abençoar. Esse é o ano da restituição. Essa é boa. Deus vai multiplicar a tua renda. Fala, Deus, aí fala, você aí, ó. Isso aí. Aí começa pegou. assim. Aí eu pego você na ganância. Mas eu assim- tenho 3 alternativas. Ou eu vou pela culpa, se não colar, eu vou pelo medo, se não colar, eu vou pela ganância. Geralmente dá certo. É difícil julgar julgar as pessoas, mas pela sua experiência. Pastores e líderes que agem dessa maneira. Você acha que no fundo eles acham que estão fazendo a coisa certa ou estão mal intencionados mesmo? Eu acho que tem de tudo. Eu acho que tem gente endemoniada, tem gente que é louca, devia estar internada no hospício, tem gente que devia ir pra cadeia por estelionato,
tem gente que é bem intencionada, tá naquela categoria do que o apóstolo Paulo fala, que tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Né? Que tem gente que está sinceramente enganada. É dessa gente que eu tenho compaixão. Eu lamento muito que isso ocorra, mas eu admito que talvez a grande massa do nosso país, inclusive dentro das nossas igrejas evangélicas, se caracterize por essa expressão que o apóstolo Paulo aplicou ao judaísmo da sua época. São pessoas que têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. São ignorantes em relação à revelação do evangelho e ainda são crianças que nem mesmo leitinho tem tido possibilidade de tomar, porque as lideranças espirituais têm oferecido um fel muito amargo para essa gente. Eu acho que isso tem tudo a ver também com a pessoa que não estuda, que não lê a Bíblia, que não vai atrás. Uma das coisas que a gente sempre fala no nosso podcast é aquela passagem de Bereia, para as pessoas serem como os de Bereia, para ir atrás, estudar. Que eu escuto cada absurdo, assim, de madrugada, quando às vezes o André não tá dormindo, e eu também não, né, por consequência, ligo a televisão e vê, nossa, cada coisa assim que não dá para entender. Por que as pessoas acreditam naquilo? Eu acho isso muito interessante, porque de fato o cristianismo, como tradição religiosa, durante muito tempo o protestantismo, por exemplo, foi identificado como a religião do livro. Nós temos um livro, né? Nós temos uma revelação de Deus, que nós assim cremos, a palavra de Deus revelada na Bíblia Sagrada. A teologia vai falar que Deus se revela no mundo criado, Deus se revela nas Escrituras e Deus se revela absolutamente em seu Filho encarnado. Mas nós temos um livro. É como se eu fosse analfabeto e a mulher que eu amo me mandou uma carta e eu não me interessasse por aprender a ler, e eu não me interessasse por ler a carta que a minha mulher do meu amor me mandou. Então alguém que diz, eu tenho um Deus, e acredita que esse Deus escreveu um livro, e não se interessa por conhecer esse livro, tem um gap nessa relação. Tem um gap. Mas, Ed, eu não sei se você esqueceu de falar, ou se você não concorda, mas você não disse que Deus se revela através das pessoas também. Porque tem muito pastor que pega aí. Ele fala, Deus se revelou através de mim e é pra fazer isso, é pra fazer aquilo e aquilo outro. Deus não se revela através de pessoas no sentido de trazer um novo conteúdo que não esteja na Escritura, por exemplo. Todo e qualquer conteúdo pessoal, se eu disser, olha, eu tenho uma palavra de Deus para sua vida agora, você tem obrigação de passar essa palavra pelo filtro da Escritura Sagrada. Exatamente. Para verificar se ela é coerente com o espírito da revelação. Se é coerente, não é uma nova revelação, é uma derivação da revelação. Então novas revelações não existem, então? Não, eu posso falar que não é verdade, eu creio que não. Principalmente coisa que vem acrescentar o que está na Bíblia ou mesmo contra o que está na Bíblia. Né? Eu faço parte desse grupo chamado conservador que acredita na Bíblia. Muito bom. Pensando então em espiritualidade, eu tô com uma pergunta na cabeça, mas eu não sei se eu vou formulá-la corretamente. Você disse que, assim, toda religião tem a sua espiritualidade. A Bíblia é o seu livro de regras e é... Aliás, como religioso eu sou cristão e como tradição cristã eu sou batista. Então na tradição batista diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então a Bíblia é a autoridade absoluta. Então, é o texto autoritativo. Você concorda que toda religião que vai contra a Bíblia ou está fora da Bíblia não agrada a Deus? A discussão é quem é que está fora da Bíblia e quem é que vai contra a Bíblia e quem é o juiz que vai dizer isso. Eu mesma. Porque, por exemplo, você... Eu tô lendo, por exemplo, o pessoal... Fora. Tem um pessoal que acha que eu tô fora da Bíblia. Então deixa Tá certo? Então, aí como religioso eu sou cristão e como tradição religiosa cristã eu sou batista. E os batistas acreditamos o seguinte, que todo ser humano é competente diante de Deus para examinar livremente as Escrituras e deve ter livre acesso às Escrituras. Você viu como eu acertei a resposta? Nesse sentido, a responsabilidade é minha. Agora, não é livre interpretação
interpretação da Bíblia, é livre exame da Bíblia. Então, se eu tenho aqui um livro e eu vou examinar esse livro como indivíduo e creio que assim como o Espírito Santo abençoou e iluminou o entendimento do Martinho Lutero, do João Calvino, do John Wesley, do Charles Finney, do John Stott, do Russell Shedd para interpretar a Bíblia, o Espírito Santo também pode me iluminar o entendimento. Certo. Agora, então, eu não devo nada para nenhum intérprete da Bíblia. Só que eu tenho um livro que está sendo interpretado já há 2000 anos, pelo menos. Então faz parte da minha responsabilidade que quando eu vou examinar esse livro, eu vou buscar o consenso da comunidade da fé. E isso é que significa fazer teologia. É eu saber, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. O que significa isso? Bom, eu vou estudar. Eu vou ver o que os pensadores cristãos, os estudiosos, os caras que estudaram a cultura bíblica, estudaram a cultura semita, estudaram a cultura grega, o que eles interpretaram. Então eu vou lá, vou analisar e eu vou chegar ao meu consenso. Então eu tenho liberdade de examinar e devo interpretar à luz do consenso, porque não é uma coisa da minha cabeça. É assim que nasce heresia. Isso. Entendeu? Pensando na questão das práticas, então, das religiões. Tem um texto seu sobre aquele caso que os meninos da vila não entraram naquela entidade espírita porque eles não concordaram com as atitudes, com a crença daquela espiritualidade. Você escreveu sobre isso, né? Que vila? Que meninos? Os santistas, da vila a mais vila famosa mais do mundo. famosa do mundo. Ele sempre Estamos tem que dois falar contra dos um santos. aqui. É brincadeira, viu? O André vai virar Aí você policial. escreveu reprovando a atitude deles de não ter entrado e não ter concordado, porque foi o que eles disseram, e eles não concordavam com aquela entidade. A atitude, a obra que uma entidade espírita faz, ela tem menos valor diante de Deus do que uma obra que um cristão faz? E por que você não concordou com a atitude daqueles santistas? Eu não quero julgar a obra de uma entidade espírita. Não me compete. Certo. Né? Mas se eu, como cristão, estou na porta de uma entidade que cuida, uma entidade social, que cuida de crianças com paralisia mental ou cerebral e que vão receber um ovo de Páscoa. Quer dizer, a expressão minha de solidariedade a essas crianças, independentemente da instituição religiosa que está cuidando delas, o meu ato de respeito a essas crianças, de bondade para com essas crianças, até de respeito para com a religião dos outros. Eu não sou espírita, mas eu respeito a religião deles. Eu quero que eles respeitem a minha. É verdade. Tá certo? Então eu tenho que respeitá-los. Então, esse ato de respeito à religião das outras pessoas e de generosidade para com aquelas crianças, ele me parece ser muito mais afim com a espiritualidade cristã do que a recusa de entrar numa instituição religiosa espírita. Esse é um ato de rejeição, Respeito, é sectário, é condenatório, etc. Então, talvez, se Jesus pensasse desse jeito, ele não entrava na casa do Zaqueu, ele não comia com pecadores, ele não... Entendeu? Ele não entraria nem no templo de Jerusalém, nem para expulsar os vendilhões. Ele falou, eu não quero saber, esses caras estão... Então, o que eu quis dizer foi isso. Agora, vai o camarada dizer que o nome da minha igreja agora, a Igreja Batista de Água Branca, vai virar Centro Espírita. Pô, é uma extrapolação, é um ato, é uma maldade, é uma má intenção e uma má vontade na interpretação do meu texto, que não tem nada a ver com a espiritualidade cristã. Sabe por quê? Não, Porque a experiência religiosa gera esse tipo de gente sectária, condenatória, acusativa. então deu polêmica mesmo esse texto. Ah, deu bastante. Ah, mas qualquer A gente coisa, viu ele, pessoa faz polêmica, eu vi né? esse texto citado dentro de um site espírita, como se fosse uma maneira de... Pois é, aí disseram que eu sou amigo dos espíritas, que eu vou virar espírita, que eu sou ecumênico. Falei, gente, eu só queria dar um ovo de Páscoa para as criancinhas, só isso. E para quem não sabe, eu fui criado num orfanato. É mesmo? Eu fui criado num orfanato, e no orfanato onde eu fui criado, que era um orfanato sustentado pela Associação Evangélica Beneficente da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu agradecia a generosidade das pessoas. Eu não perguntava quando eu recebia um brinquedo no Natal. Você é presbiteriano? Você é presbiteriano, é batista? batista, é ateu, é espírita da loja Ah, não, maçônica, você é de Então, onde? se você é ateu, eu não vou comer. Entendeu? isso Eu aqui, recebia deixa a minha quieto. bola e ia brincar no quintal, Mas meu se amigo. fosse balinha de São Cosme e Damião, daí você não comia, né? Comi muito na infância, você
quer saber? Comi Meu pai não muito na deixava. infância, porque eu fui criado no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo não tem tanto, mas na minha infância no Rio de Janeiro, não tem, é verdade. doce de Cosme e Damião era uma beleza, e eu não tava indo lá adorar Cosme e Damião, eu tava indo pegar bala. Nossa, eu não perdi sabia muito, nem o que era Cosme nem Damião, se era um primo do outro lá, sobrinho da mulher da casa, eu sei lá quem era. Eu só sabia que era uma casa que distribuía bala lá e era uma tradição religiosa. Então você pega, por exemplo, quem vai adorar a um Deus. Se eu vou no centro espírita para fazer uma consulta ao médium ou ao pai de santo do terreiro, é uma coisa. Mas se eu vou lá para prestar um ato de generosidade e solidariedade, é outra coisa. Se eu vou no portão pegar uma bala e um doce que estão distribuindo, é uma coisa. Se eu vou acender vela para Cosme e Damião, é outra coisa. Por isso que Paulo falou, amigo, come de tudo e não pergunta de onde vem. Mas se a gente perguntar e ficar sabendo? Aí ele diz assim, se você se impressionar, é melhor não comer. Ah, Agora, se você tá. souber que o ídolo nada é, então entendi. come. Tá certo. Porque o que Agora- faz mal agora não já é tá. a bala, é a Agora já consciência foi, fraca. é. Então já foi. Entendeu? Deixou de comer muita balinha. Né? Mas olha, não lhe fez falta. Não lhe fez falta. Muito bem, esposinha, estamos aqui no meio do seu podcast para fazer aquela dica de livro imperdível no podcast irmãos.com. Estamos dando esse break aí pra você, mas não é pra você desligar, tomar água não, é pra você escutar essa dica aí, vai aí. Não fica dando dicas do que eles podem fazer. É mesmo. Mas o negócio é o seguinte, esse quadro chama Fica a Dica. A gente tá. falou, vamos gravar o Fica a Dica, o arquivo eu chamei de Fica a Dica, e na hora de gravar no programa anterior eu não falei que chama Fica a Dica. É mesmo, você vai precisar criar uma vinheta pro Fica a Dica. Aí, fica a dica. Fica a dica de algum ouvinte gravar uma vinheta pro Fica a Dica, mandar pra gente e, se aprovado, a gente usar no programa também. Poupa trabalho, né? Com certeza. Fica a dica pra você, ouvinte. Como E você qual é sabe... a dica de hoje? Então, vamos falar que a editora Agnus é quem possibilita que nós estejamos todas as segundas-feiras no seu MP3 Player. Olha só, isso Podcast aí. é semanal graças à editora Agnus. E nós vamos falar de mais um livro dela, que, claro, tem muito livro bom. Livro bom, né? Tem muito livro bom, já tem uma lista grande de livros pra indicar. E hoje a gente vai falar sobre gente cansada de igreja, já que a gente tá falando sobre religião e espiritualidade. É o livro do Israel Belo de Azevedo. Gente, esse livro é muito legal. É um livro pequeno, que você carrega aí, você lê no ônibus, no metrô. Cabe no bolso. Custa R$ 9,90. Nossa, gente, muito barato. Você coloca na cabeceira da sua cama, um pouquinho antes de dormir, você lê, pode colocar até no banheiro. E olha, é um livro muito, muito legal. Ele fala sobre a importância de vivermos em comunidade, de vivermos em igreja. Mas ele não despreza a ideia e até a plausível justificativa de muitas pessoas que estão desanimadas com a igreja por causa de todo o tradicionalismo que existe, por causa desse pós-modernismo mesmo, da pessoa ser mais individualista. Então tem muita gente cansada de igreja, mas esse livro ele ajuda a gente a retornar a esse primeiro amor com a igreja. É verdade. Então aí fica a dica do livro do Israel Belo de Azevedo. Se você acompanha o podcast pelo site irmãos.com, tem o banner junto ao post do programa. É só você clicar, vai direto pro site, faz aí a sua compra. Fica a dica do livro. Como é seu nome? Rafael, fala bem pertinho. Eu queria voltar só um pouquinho antes sobre a gente questionar sobre legalismo e o aprisionamento da pessoa. A culpa, eu creio que gera uma expulsão. O medo, eu creio que gera uma prisão, e a ganância, eu creio que ela gera uma separação. Dentro desses 3 pontos, eu acho que o medo é o mais complicado de lidar, porque a pessoa que foi culpada por alguma coisa, normalmente ela vai ser expulsa, né, e ela tem um outro lugar para ser recebida. Quando ela sofre a ganância, também quase o mesmo processo. Mas o medo, ela aprisiona a pessoa, deixa a pessoa fechada naquela cúpula. E o mais difícil, talvez essa seria a minha pergunta, né? Os que estão presos, né, a esse medo, os que não conseguem sair, que estratégia que a gente usaria? É uma pena sem ser aquela assim, né? Tipo, vem pra minha igreja. Tentar, sei lá, se é possível, né? Se seria mais ou menos o que a gente pode fazer por essas pessoas, porque não dá nem pra falar
por aqui para as pessoas, porque dificilmente elas estariam ouvindo isso por causa da sua prisão e alienação. Ótima pergunta sua, eu gostei. Sem querer ser simplista e piegas, né? Nós temos que pregar o evangelho para essas pessoas. Elas ainda não ouviram o evangelho da graça de Deus. Elas ainda não tiveram uma experiência, no mínimo, psicoemocional, de descansar no amor de Deus. A Bíblia não diz isso? Que o amor lança fora todo medo? No amor não há medo. Eu não tenho medo de quem me ama. Então, se eu olho para Deus e Ele está furioso com um chicote na mão, eu tenho medo. Mas se eu olho para Deus e eu vejo, com licença da expressão, eu vejo um velhinho de barba branca chorando e me estendendo a mão para me abraçar, eu não tenho medo. Nós precisamos pregar mais que Deus está em lágrimas chamando o ser humano para si. Ele não é como pregava-se no movimento puritano. Ele não é um Deus irado contra os pecadores. Ele é um Deus que sofre de amor pelos pecadores. A gente tem que ensinar isso para as pessoas. Eu fui criado para ter medo de Deus. Na escola dominical me ensinaram uma musiquinha que era assim: cuidado, olhinho, o que vê, o papai do céu tá olhando para você. Cuidado, cuidado, porque ó, pisou fora da risca, o papai do céu vai descer o chicote em você. Então eu fui criado para ter medo de Deus. Isso não é o evangelho. Temos que pregar o evangelho para as pessoas. Eu fui muito confrontado com isso. Hoje eu estou à frente de uma comunidade chamada Red 80. Ela está se iniciando. Eu creio que as suas palavras, as suas ministrações têm abençoado muito a nossa comunidade, a minha vida. E amém, a gente foi confrontado muito nesse ponto, né? Choramos muito, né? E eu creio que Deus gerou em nós esse anseio de lutar por essas pessoas que estão aprisionadas e as demais, né? Eu tenho medo que eu vou compartilhar com vocês aqui, inclusive até medo meu e do meu marido. Ai, amor, eu vou falar, medo meu. Eu não sei o que é. Também. Mas assim, a gente é tão feliz, eu e o Paulinho. A gente tem um casamento maravilhoso, a gente tem um filho lindo, a gente mora de aluguel, mas a gente sempre tem dinheiro para pagar aluguel, a gente não tem problema de saúde, a gente ama ir na nossa igreja, a gente ama o que faz. Então assim, a gente é tão feliz, que eu morro de medo de Deus colocar alguma coisa na minha vida pra balançar, pra orar mais, pra jejuar mais. Então, e assim, parece que quando eu tô feliz, quando eu tô bem, eu fico com medo de acontecer alguma coisa ruim. Porque tem gente que fala que daí é na dor que a gente sente mais a presença de Deus. Que quando as coisas ruins acontecem, que a gente procura mais os braços do Pai. Aí eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso e como lança fora desse medo. Então, essa é uma desconfiança de Deus, eu acho, por trás disso. Mas uma desconfiança de Deus em função de tudo aquilo que a gente ouve a respeito de Deus e que, para mim, não faz sentido. O Deus da Bíblia é um Deus que me ama. Se porventura Ele colocar uma coisa ruim na minha vida, nas minhas circunstâncias, é porque Ele tem algo melhor ainda para me dar. Deus não vai desgraçar a sua vida. Aquela coisa de que Deus vai te dar uma coisa ruim para fazer com que você lembre que Ele existe. Eu já ouvi muito isso. Você esqueceu que Ele existe? Não. Então, se você esqueceu que Deus existe e está vivendo feliz da vida, esquecida de Deus, a destruição da circunstância feliz da sua vida para que você se lembre de Deus é a melhor coisa que pode lhe acontecer. Agora, se você não esqueceu de Deus, para que Deus vai lá dizer para você não esquecer dele? Não, eu tô ligado, senhor, não esqueci, tá tudo certo. Por favor, Deus, não esqueci. Então, Deus não tem por que desgraçar a sua vida, senão para trazer você de volta para a graça. Então, se você está na graça, para que Ele vai desgraçar a sua vida? Eu acho que é uma coisa lógica. Amém. Seu nome? Bruno.
Bruno? Falando um pouco sobre livros, hoje a gente tem um mundo muito secularizado, pós-cristão. Muitas vezes a gente nem é considerado, às vezes, não nós, mas as pessoas não consideram Deus no meio dessa correria, desse dia a dia. E hoje há uma crescente busca por espiritualidade. E assim, a gente vê também em best-sellers, muitos estão falando sobre isso, por exemplo, Comer, Rezar e Amar, e dentre outros também. Eu queria saber o que você acha com relação a isso. A espiritualidade... Eu acho ótimo. Eu acho ótimo que... Você terminou? Desculpa. Então, eu acho ótimo que tenha uma explosão de livros sobre espiritualidade, inclusive sobre espiritualidade ruim. É bom. Por quê? Porque isso nos dá a oportunidade de expressar a nossa fé. Então você pega, por exemplo, na Idade Moderna, no auge da modernidade, um sujeito que acreditasse que segurar um cristal energiza, ia dizer, você é supersticioso. Hoje, o sujeito que não acredita é preconceituoso, entendeu? Então, no auge da modernidade, se você passasse em frente a uma igreja e fizesse o sinal da cruz, você era supersticioso, ignorante. Hoje, se você ridicularizar uma pessoa que faz o sinal da cruz, você é preconceituoso, você que é ignorante. Então, a espiritualidade está na pauta, isso para nós é ótimo. Eu acho ótimo que tenha Comer, Rezar e Amar, que tenha tudo isso daí. Por quê? Porque traz o tema para a mesa de discussão. No almoço do seu trabalho lá com seus amigos, o cara falou, pô, eu fui no cinema com a minha namorada, fui assistir Comer, Rezar e Amar. Oh, você achou legal? Eu achei. Por quê? É uma busca de espiritualidade. Eu também busco a minha espiritualidade, só que diferente dela. Pronto, você já está conversando sobre o Evangelho. Já fica mais Quer dizer, e foi o filme que abriu a oportunidade. Então eu acho ótimo que aconteça isso daí. Pena que o filme é tão chato, né? O John Kennedy, ele diz o seguinte, que quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem. Então quando alguém lança uma campanha na televisão, coma chocolate, é bom para todo mundo que vende chocolate. Então essa campanha pró-espiritualidade é bom para todo mundo que valoriza essa dimensão da espiritualidade e da religiosidade. Eu acho ótimo. Tá tão na moda, né? Tem até aquele filme do Chico Xavier, né? Nosso Lar. Tá bom. Amor. Tá dando tema, né? Mas, a gente tá falando sobre espiritualidade. É verdade, tá na pauta. Tá na pauta. Conseguiu. Pergunta? Ela sabe mexer no microfone. Canta no coral da igreja, né, irmã? Qual que é o seu nome? É Ivaneide. Ivaneide. Aquele que é espiritual cristão pode romper com toda a religiosidade? E também gostaria de saber se há movimentos que hoje agem dessa forma, como eles se denominam e se eles são cristãos, apesar de romper com a religiosidade. Em primeiro lugar, é possível romper? Então, a minha tese é que não é possível romper com a religiosidade. É possível romper com uma religiosidade nociva. É possível romper com uma escravidão aos elementos constitutivos da experiência religiosa. Eu posso ser mais flexível em termos de doutrina. Eu posso ser mais flexível em termos de rituais. Né? Então, por exemplo, se você for amanhã na minha igreja, eu não vou estar nem de terno, nem de gravata e nem de toga. Eu vou estar de camiseta Hering. Patrocinado. Eu vou estar assim. Plim, plim. Tá certo? Então, não, camiseta. Deixa a Hering, a gente vai atrás então, isto é, eu tenho uma prática ritual menos estruturada, mais informal, tá certo? Na minha igreja o pessoal pode ir de bermuda e chinelo, tem igreja que não pode ir de bermuda e chinelo, tem que ir bem vestido e etc, como se bermuda e chinelo fosse mal vestido, tá certo? Por quê? Porque o ambiente é que pede. Agora, não é possível fugir. Por quê? Porque amanhã eu vou na igreja, quer dizer, eu vou ao lugar de reunião da minha comunidade cristã, eu vou cantar música, eu vou explicar a Bíblia, vai ter um momento de o pessoal contribuir financeiramente. Então, é uma prática religiosa. Aí vamos dizer, o sujeito reúne na lanchonete. Não reúne? É uma experiência religiosa. Reunir. Conversa a respeito da Bíblia é uma experiência religiosa. Tem uma pessoa que ensina a Bíblia e dirige a reunião, então tem hierarquia. É mais leve, mais flexível, mais informal, mais acolhedor, mas tem tudo que a religião tem, entendeu? Então eu acho que não é possível romper. Tem um pessoal que acha que rompeu, só está fazendo diferente uma coisa que todo mundo faz.
Eu acho que existe um jeito mais saudável e menos saudável de praticar religião. Um jeito mais afinado com a espiritualidade cristã e menos afinado com a espiritualidade cristã. Mas eu acho que não é possível romper com a prática religiosa. Muito E bem. o que significa ser um cara espiritual? Aquele cara é um cara espiritual. De acordo com a Bíblia, é aquele que manifesta na sua vida o fruto do Espírito Santo: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio Fidelidade, e fidelidade. Esse é um sujeito espiritual. Mas isso dentro da espiritualidade cristã. Dentro da espiritualidade cristã. Agora, dentro da tradição religiosa evangélica, espiritual é quem tem Bíblia grande. É isso, espiritual é quem está na igreja todo domingo. Quem é mais espiritual? O sujeito que nunca falta ao culto ou o sujeito que cabula culto para ver Fórmula 1? Ah, o que não falta, né? Então, o que não falta, é assim que a gente pensa, tá certo? Aquele cara que O senta no sujeito primeiro que banco, dá no o último dízimo, o sujeito que dá o dízimo ali fielmente, ou o sujeito que empresta dinheiro pro cunhado, que paga a faculdade da sobrinha porque o cunhado tá desempregado. Então quem é mais espiritual? É muito subjetivo isso, por isso é que compete a Deus dizer. A espiritualidade tem a ver com as marcas do caráter de Jesus Cristo na vida de alguém. É isso que dentro da tradição espiritual cristã é o que se ensina, né? Foi assim que eu aprendi. Boa tarde, meu nome é Walter. Dentro de religião, falo em relação aos rituais, ritos, né, e os artefatos. Na minha família, acho que cerca de 90% dos cristãos são membros de uma igreja bem tradicional, né? Eu não vou falar o nome, mas é uma igreja que só pode, na parte musical, só pode ter instrumentos clássicos, né? Instrumentos santos. Exato. Então Tipo já piano assim que toca em boate e tal. Cítara. Não, saxofone, instrumentos de orquestra, né? Harpa, então, acho que já deu para deduzir qual que é, né? Que toca em clube de jazz, assim. Ai, Só um instrumento de nightclub, vai. Mas não pode tuba lá, viu? Tuba não pode? Não, eles dizem que é muito popular. Porque é do popular. quartel, né? Tem tuba no quartel. É muito popular. Que interessante. Esta é uma igreja muito tradicional, né? Com muitos costumes. E eu percebo, eu não sou de lá. 5% da família não é de lá. Eu percebo que eles são muito apegados à tradição, ao nome da igreja e muito aos costumes, rituais, etc. E eu vejo que muitas vezes eles veneram muito mais as tradições, os ritos, rituais, do que a própria adoração a Cristo. Então, a minha pergunta é, até que ponto nós devemos levar com bastante seriedade, bastante compromisso os rituais, né, ritos e afins, os artefatos, e a partir de que ponto nós devemos ter a percepção de que estamos extrapolando, estamos venerando muito isso e esquecendo, deixando em segundo lugar a adoração unicamente a Deus. Essa eu vou deixar para o Ed responder. Olha, primeiro a gente não pode cair na armadilha de dizer que eles estão errados. Pode ter muita devoção, muita espiritualidade, muito amor por Jesus, num lugar em que está todo mundo de terno e gravata, usando o véu e tocando só orquestra. Eu esqueci de falar do véu. Tá certo? Pode ter muita espiritualidade, muita devoção e amor a Jesus. E pode ter muita bandalheira e avacalhação na minha igreja que o pessoal vai de bermuda e toca guitarra e contrabaixo e bateria. O oposto também é verdadeiro. Pode ser que por trás daquele ritualismo e daquele rigor todo exista muita hipocrisia e muita gente com vida dupla, e o pessoal de bermuda e havaiana, outra propaganda, né? O pessoal de bermuda e tênis na minha igreja de domingo esteja vivendo a liberdade do evangelho. Então, é uma armadilha a gente ficar julgando devoção, piedade, espiritualidade desenvolvida ou saudável com base nesses elementos. Agora, por que eu não tenho uma experiência religiosa que é ritualística, dogmática, legalista? Por que eu não tenho? Porque eu acho que isso diminui o meu mundo. E o evangelho é uma palavra que me liberta para o mundo. E eu aprendo a me relacionar com o mundo todo de maneira saudável. Então, por exemplo, eu não acho legal que uma pessoa diga que eu não posso comer
esse alimento, esse alimento, esse alimento, porque por causa de um preceito ritual religioso. Porque isso diminuiu o meu mundo. Eu não acho legal que o sujeito diga que eu não posso tocar tal instrumento ou ouvir tal música, porque não é de Deus. Então, eu não ouço música que eu acho ruim. A música que eu acho boa, eu ouço. Eu não posso admitir que a minha experiência religiosa diminua o meu mundo. Eu tenho uma experiência religiosa na perspectiva de ampliar os horizontes e as fronteiras do meu mundo e me ensinar a transitar de maneira digna, lúcida, ética, com toda a realidade com a qual eu convivo. Entendeu a diferença? Obrigado. Eu espero que tenha ajudado. É até uma questão de aprisionamento mesmo, né? A pessoa se sentir numa prisão. Eu queria até contar o testemunho Eu recebi um tapa na cara mês passado da minha diarista, que limpa a casa. Ela chegou pra limpar minha casa, ela falou: Dona Adriana, me converti. Ô, Glória, vamos nos encontrar no céu, Dona Adriana. Inclusive, Dona Adriana, a senhora nunca falou de Deus pra mim, né? Por que será? Mas enfim, agora eu me converti. Só que eu achei tão estranho, porque foi um irmão lá em casa, ele falou que era pra eu jogar fora todas as minhas calça jeans, todos os meus brincos. Só que assim, eu amo tanto Deus, eu tô tão feliz que eu não ligo de seguir essas regras. Só que eu não entendo por que agora eu tenho que viver nessa nova prisão. Antes eu era tão livre, eu fazia tantas coisas e agora eu não posso fazer nada. Engraçado, com ela aconteceu uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. E ela falou pra mim: Dona Adriana, eu tenho mesmo? Como que eu vou vir fazer faxina na sua casa de saia? Eu falei: não, aqui em casa você pode usar calça, eu não conto pra ninguém. Faz o seguinte, põe uma calça embaixo da saia. Eu já fiz muito isso. Porque assim Deus fica feliz com as duas coisas e não fica... Mas essa questão de aprisionamento. Mas você vê como não faz sentido. Religiosidade traz Você vê como não faz sentido, né? Então, porque é mais decente usar calça comprida para fazer faxina do que usar saia. Muito bem. Gente, espero que tenham gostado. Quem tá aqui, quem tá na internet, quem tá ouvindo depois desse programa editado. Muito obrigado pela participação de todos. A gente vai fazer outros eventos assim, né? Já tem com o Jeremias no próximo mês. Então fiquem de olho lá no site do Missão na Íntegra, irmãos.com, e no site da CEPAL também. Todas as informações estão lá. Muito obrigado, gente. Até o próximo. Valeu. Obrigado, Ed. Tem alguém aí ainda? Ué? Tá ouvindo ainda? Por quê? Ah, porque no player tá falando que ainda tem mais coisas pra ouvir aí, ó. Onde que tá falando? No player. Ah, é verdade. Tem um tempinho ainda, né, de programa. Assim. É verdade. Você que falou, Adri, se ainda tem númerozinho no player, porque ainda tem mais coisas pra ouvir. Quanto tempo ainda tá sobrando, né? É verdade. Então, olha só, a gente apareceu aqui no fim do seu programa. Para as pessoas que estavam com saudade dos recadinhos, né? A gente não vai dar os recadinhos, olha só que bonitinho. Não tem recadinhos, mas a gente tem duas coisinhas pra esclarecer. Como o programa ficou curto, a gente falou, vamos falar um pouquinho mais com nossos ouvintes, né? Quem quiser ouvir, ouve. Se você não quiser, ó, dá stop aí, né? Põe no próximo, dá aquelas duas setinhas lá e vai pro próximo. Vai pro próximo. Mas por que nós estamos aqui falando, amor? Primeiro, esse é um podcast CEPAL. Quer dizer, você ouve aqui e ouve também no site da CEPAL. Só que antigamente, antes do programa ser semanal, a gente fazia programas... Nossa, tenho dificuldade de falar programa. Programa sim... Fala programa. Antes do programa ser semanal? Isso, muito mais fácil. É muito. A gente fazia programa sim, programa não. Um programa da CEPAL. Olha só. Agora não. Como o programa vem ao ar toda semana... Agora tem que ficar pensando pra falar programa. Programa, tem que pensar pra falar programa. A cada 4 programas, o programa é CEPAL. Tá bom? É igual a Copa do Mundo, só que ao invés de ser de cada 4 anos, é cada 4 programas. Mas vai ser sempre número par. Par, e múltiplo... Não é múltiplo de 4, não. Porque é o 102. E o 106. Se bem que o 102 é múltiplo de 4. Corrijam-me se eu estiver errado. Tá bom. Tá, outra coisa, os programas das pessoas. Tá feia a coisa, né? Ainda bem que a gente deixou pro final. Jesus, você tá bêbado. As pessoas estão sentindo saudade dos recadinhos e algumas pessoas argumentaram, é tão importante ter um feedback dos ouvintes, mas eu vou contar uma coisa pra vocês. O feedback não precisa ser necessariamente dentro do programa. Não pode precisa. ser onde, Dre? Nos comentários. Nos comentários. Dentro do post do podcastirmãos.com tem um lugar pra você colocar os seus comentários. Aliás, nós também estamos participando cada vez mais. A gente incentiva todos os podcasters a comentarem também, a continuarem a discussão lá. Se você não gostou do meu programa de farmacêutico, põe lá, Fala. escreve lá. Eu quero ver se é homem de falar. Não ou fala, mulher. Não fala não.
gente. Mas se você tem coisa a acrescentar, ajudar no conteúdo, coloca lá. Se você tem a sua opinião, se gostou, se não gostou, se deveria ser diferente, coloca nos comentários também. Então é o lugar que a gente vai fazer esse bate-papo diretamente, onde a Web 2.0, 3.0 vai funcionar realmente, tá bom? Tá bom. Se você ouviu até aqui, não escreva nos comentários que tem um apêndice nesse programa. Você vai escrever alguma coisa relacionada ao canto da gaivota. Para as pessoas ficarem curiosas e tentarem descobrir no programa onde que tem o canto da gaivota. E digo mais uma coisa. Porque você não vai escrever de alegre sobre o canto da gaivota. Você vai deixar o seu comentário sobre o programa e vai falar sobre o canto da gaivota. Só que assim, entre as pessoas que falarem alguma coisa sobre o canto da gaivota, nós vamos sortear o livro do Fica a Dica do programa de hoje. Olha Gente cansada de igreja, tá bom? Não vai nem suar pra ganhar esse livro. É só comentar, a gente faz o sorteio e anuncia numa notícia no site irmãos.com, coloca no Twitter também quem é o vencedor da promoção do canto da gaivota. Isso aí, mas não demore pra fazer não, a gente não sabe que dia que vai sortear, mas vai ser em breve, viu? É isso aí, ouviu? Comenta. Obrigado, gente. E até a próxima. Até. Valeu.